Oi, galera. Hoje vamos fazer a correção da atividade que foi aplicada na aula passada, na nossa aula anterior. Uma atividade que estava diretamente relacionada ao conteúdo de equação do segundo grau. Então, eu espero que vocês localizem essa atividade agora no caderno de vocês, assim como também no livro didático, para que vocês possam fazer e acompanhar a correção da melhor maneira possível. Então, é isso e vamos dar início. Então, pessoal, iniciando com a questão de número 28, que dizia o seguinte: resolva cada uma das equações abaixo. Então, vamos iniciar aqui com a resolução do item A e, consequentemente, a gente vai aí na sequência da videoaula fazendo a correção dos outros três itens, tá bom? Então, vamos lá, o item A, tem aqui a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Se eu quero descobrir, né, se eu quero resolver essas equações, nada mais eu quero descobrir quais são as raízes, né, os valores de x dessa equação aqui do item A. E para isso é necessário aplicar a fórmula de Bhaskara, né, ou melhor, do delta, digamos assim, que diz o que? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa formulazinha aqui, pessoal, digamos assim, tem aquela fórmula maior, né, naquela fórmula de Bhaskara maior, envolvendo já o x e o delta, vocês podem fazer uso daquela, mas eu preferi nesse momento fazer uso aqui dessa fórmula mais fragmentada, né, mais separada, mais detalhada, para ficar mais simples a compreensão de vocês. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai repetir, né, o delta, como vocês já podem observar, delta é igual, e o valor de b, quem é b? B vai ser aquele valor que vem acompanhando o x, né, somente o x e não o x ao quadrado. Então, quem é que vem acompanhando o x aqui nessa equação? É o nosso colega 14, né? No caso aqui, menos 14. Então, o valor de b a gente vai substituir por menos 14, como vocês já podem observar. Colocamos dentro do parêntese, porque toda vez que a gente vai substituir uma letra por um valor, por um número, é interessante que a gente coloque dentro do parêntese para que a gente diminua, né, a nossa chance de erro também na resolução de uma equação. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos repetir o menos 4 vezes, ó, pontinho aqui da ideia de multiplicação, tá certo, pessoal? Então vou falar vezes. Vezes A. Quem é o A aqui nessa equação? O A é quem vem acompanhando o x ao quadrado. E quem é que está vindo acompanhando aqui esse x ao quadrado? É o 1, né? Ele está aqui escondido, mas a gente sabe que é 1. Então colocamos aqui 1. Continuando, vezes C. Quem é o C? O C é quem vem sozinho, né? Digamos assim, a gente pode dizer que é aquele termo dependente, né? Ele não vem acompanhado de ninguém. No caso aqui nessa equação, ó, quem é que não vem acompanhado de ninguém? É o nosso 49, né? Então vamos colocar aqui, substituir o C por 49. Colocando pontinho, mais uma vez falando, né? Repetindo, para dar a ideia de multiplicação. Continuando, delta é igual. Tem aqui, pessoal, menos 14 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que menos 14 vezes menos 14, tá bom? E aí vocês podem até lembrar daquela regrinha básica, né? Que todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado consequentemente vai ser positivo, não é isso? Então, nesse caso, bastaria multiplicar 14 vezes 14, que vai ser exatamente igual a 196, como vocês já podem observar. Vamos lá, continuando. Vamos lá agora multiplicar aqui, ó. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1 vai ser igual a menos 4 vezes o 49, apenas repetir ele aqui, para fazer de forma bem detalhada para vocês. Continuando, delta é igual a 196, repetir, e agora eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes 49. Menos 4 vezes 49, menos vezes mais vai ser menos, e 4 vezes 49 vai ser igual a 196, então vai ficar igual a, ou melhor, vai ser igual a menos 196, tá bom? Vamos conferir, ó, menos vezes mais, menos, 4 vezes 9, 36. Ficou o 6 aqui, foi 3, né? 4 vezes 4, 16, mais 3 que foram 19. Então, 4 vezes 49 é realmente 196, como vocês podem conferir. Podem fazer esse cálculo aí também, pessoal, do ladinho aí, para vocês darem uma conferida e ir treinando também o algoritmo da multiplicação. Continuando, delta vai ser igual, tenho aqui 196 menos 196, só pode ser zero, não é isso? Pronto, a primeira parte está concluída. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos encontrar nossas raízes, né? O x1, o x2, ou x', x2', como vocês queiram chamar. Então vamos lá. Para se achar essas duas raízes, a partir do valor de delta, que a gente já encontrou aqui, a gente tem que aplicar essa nova formulazinha aqui, tá bom? Que diz o quê? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, tá bom? Fácil de decorar, tranquilo. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então a gente vai novamente substituir aqui, pessoal, o valor de b, o valor de delta e o valor de a.
B, a gente já olha para cá, ó. Quem aqui vale B? O B aqui vale menos 14, é quem vem acompanhando somente o xzinho aqui, tá bom? Então, é menos 14. Então, no lugar do B aqui, a gente vai substituir por menos 14, sempre lembrando de colocar dentro do parênteses, tá bom? Aí, o mais ou menos a gente repete. Raiz quadrada de delta. Quanto é que vale delta? A gente descobriu que o delta vale zero. Então, aqui no lugar desse delta, a gente vai substituir por zero. E aqui, sobre 2 vezes A. Quanto é que vale o A, né? O A a gente descobriu aqui, ó, que vale quanto? Olhando para aqui para a equação, o A vale 1, tá bom? Então, no lugar desse Azinho aqui, a gente vai colocar 1. Vamos lá substituindo. Então, vai ficar x é igual, ó, menos aqui, ó, como vocês já sabem, do menos B, menos 14, que representa o B, então tem que ficar esses dois sinais de menos aqui, realmente, tá bom? Mais ou menos também se repete, raiz quadrada de delta, delta é quanto? Zero. Tudo isso sobre 2 vezes A, o A, aqui vocês podem olhar para a equação que é 1, então fica 2 vezes 1. Tranquilo, pessoal? Então agora a gente vai resolver, né, aqui de forma bem tranquila também para vocês, ó. Primeiro, vamos ter que multiplicar aqui, ó, menos vezes menos 14. Esse menos aqui, ele está acompanhado do 1. Não vem 1 aqui, mas a gente sabe que de forma implícita ele está ali localizado junto com o sinal de menos. Então temos aqui, né, supostamente, menos vezes menos 14, né? Então ficaria o quê? Menos vezes menos 14 ficaria mais 14. Repetiríamos aqui mais ou menos raiz de delta. Vamos repetir, tá bom? Ou melhor, vamos logo tirar, né? Quanto é a raiz quadrada de delta? A raiz quadrada de delta, ou melhor, quanto é a raiz quadrada de zero, né? Que é o valor de delta que a gente descobriu. A raiz quadrada de zero é o próprio zero. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Como vocês vão poder observar agora, já estou fazendo nosso cálculo direto, tá bom? Então, mais uma vez, só repetindo para a gente conferir, ó. Menos vezes menos, mais. Repetimos o 14. Mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero. 2 vezes 1, 2, como vocês podem bem aqui observar. A partir daqui, agora a gente vai procurar o nosso x' e o nosso x duas linhas, tá bom? E aí vamos lá, né? Vou trazer o nosso cálculo para cá. Então, procurando primeiramente aqui o nosso x', o que é que vai ficar no x', pessoal? Como vocês já podem perceber aqui, ó, no lugar do mais ou menos, eu sempre gosto de pegar logo o sinal positivo de mais. E no x duas linhas, eu já pego o sinalzinho de menos, negativo, tá bom? Então, vamos lá, né? X' é igual 14 mais 0, tudo isso dividido por 2, tá bom? Então, x' vai ser igual, ó, 14 mais 0 vai ser igual a 14. 14 vai ficar 14 dividido por 2. Então, ficou x' é igual a 14 dividido por 2. Logo, x' vai ser igual a quanto? 14 dividido por 2 vai ser igual a 7. Então, nosso x', x1, é igual a 7. Vamos descobrir agora o nosso x duas linhas da mesma forma, ó. Só que, ao invés do sinal de mais, que a gente utilizou aqui no x', a gente no x duas linhas, a gente vai utilizar o sinal de menos, já que se trata aqui de mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá. X duas linhas é igual a mais 14 menos 0, tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho aqui mais 14 menos 0. 14 menos 0, vai sobrar o quê? Vai sobrar o próprio 14, não é isso? Vai ficar 14 dividido por 2. Então, x duas linhas é igual a 14 dividido por 2, como vocês já podem aqui observar. E 14 dividido por 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Então, perceba que tanto o x' como o x duas linhas equivalem, é igual a 7. Então, dizemos que essa equação aqui tem, digamos assim, duas raízes comuns, né? 7 e 7, tá bom? Tem uma raiz comum. Isso se deve por quê? Vou já explicar para vocês. E aí eu preciso que vocês coloquem essa nota mental ou escrevam aí no caderno de vocês. Toda vez que se tratar de equação do segundo grau, que é o conteúdo que a gente está estudando, e que vocês encontrarem o delta igual a zero, prestem bem atenção. Se tratou de resolução de uma equação no segundo grau, você encontrou que o delta é igual a zero, você já sabe de primeira que tanto o x' como o x duas linhas, as duas raízes, elas que você vai procurar, elas vão ser iguais, tá bom? Vai ter apenas, de certa forma, a equação vai ter apenas uma raiz, tá bom? Já que o valor delas são o mesmo, como vocês podem aqui observar. Então é isso, pessoal. Vamos agora para a correção do item B. No item B, pessoal, temos a seguinte equação. 4x ao quadrado menos 20x mais 25 é igual a zero. E a questão nos informa que a gente tem que resolver essa equação no segundo grau. Então, quando ela pede para a gente resolver uma equação no segundo grau, simplesmente ela quer que a gente encontre quais valores a gente pode substituir o x aqui para que essa equação, quando resolvida, seja igual a zero. Então, quais ou qual valor a gente pode substituir o x aqui, tá certo? Tanto aqui no elevado ao quadrado como nesse outro x aqui, para que quando a gente resolver essa equação, o resultado seja igual a zero. Então, para isso, para a gente descobrir
quais ou qual valor x pode assumir para atender essa condição da equação do segundo grau, a gente tem que aplicar a fórmula de Bhaskara, tá bom? E eu vou começar aqui pelo delta. Eu gosto de fragmentar essa fórmula, não gosto de utilizar ela toda, tá bom? Já relacionando o x com delta. Eu gosto sempre de utilizar ela fragmentada, porque eu acho mais tranquilo para que vocês, estudantes, alunos, consigam compreender. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac é a primeira parte. Então vamos lá. Delta é igual. Quem é o b, né? Quem é o nosso coeficiente b? B é quem vem acompanhando só o x, né? Só o x. Aqui não é o x ao quadrado, somente o x. Então aqui é quem? Menos 20. Então no lugar do b aqui a gente vai substituir por menos 20. Não esquecendo que a gente tem que colocar dentro do parênteses e também elevado ao quadrado. Continuando, menos 4 vezes, né? O A. Quem é o A? Quem é o coeficiente A nessa equação? É quem vem acompanhando o x ao quadrado. E quem está vindo aqui acompanhando o x ao quadrado? É o 4. Então, no lugar aqui desse A, a gente vai substituir por 4. É importante colocar dentro do parênteses, pessoal. Continuando. Coeficiente C. Quem que a gente vai substituir aqui? Pelo C. Quem é o coeficiente C nessa equação? É o termo independente, é aquele que não vem acompanhado de ninguém, digamos assim. No caso aqui, quem não vem acompanhado de ninguém, não vem acompanhado de x, é quem é o 25, né? Então, a gente coloca aqui vezes 25. Continuando, delta vai ser igual. Eu tenho aqui, ó, menos 20 elevado ao quadrado. Já falei para vocês que todo número negativo, pelaquela propriedade da potenciação, elevado ao expoente par, esse resultado ele vai ser positivo. Então, se eu tenho aqui menos 20 elevado ao quadrado, para descobrir o valor dessa potência, basta multiplicar 20 vezes 20. E 20 vezes 20 é tranquilo, né? 20 vezes 20 é igual a 400, como vocês já podem bem aqui observar. Continuando, eu tenho aqui agora, ó, menos 4 vezes esse 4 vezes 25. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho uma multiplicação geral, se eu é de multiplicar menos 4 vezes 4, vai dar menos 16. E aí tem mais um trabalho para multiplicar menos 16 vezes 25, que vai ser um cálculo mais complicado para fazer mentalmente. O que é que eu aconselho vocês fazerem? Dica. Vamos lá. Primeiro multiplica menos 4 vezes o 25. Bom? Menos 4 vezes 25. Aí é fácil. 4 vezes 25 é 100. Tranquilo. Então, ó, menos 4 vezes 25 vai ser igual a menos 100, né? Respeitando aqui o sinal menos vezes mais, menos. Professor, e esse 4? A gente vai repetir aqui, ó, vezes esse 4zinho que a gente não multiplicou ainda. Continuando, delta vai ser igual a 400, repetimos aqui, e agora vamos resolver essa multiplicação, ó. Menos 100 vezes 4. Menos 100 vezes 4 é igual a menos 400. Ah, professor, eu multipliquei primeiro menos 4 vezes esse 4, deu menos 16, e o menos 16 eu multipliquei vezes esse 25, tá bom? Que deu igual a 400 também, ou melhor, a menos 400. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Eu só quis trazer aqui para vocês uma nova resolução através de cálculo mental, digamos assim, né? Para ficar mais rápido e tranquilo de vocês entenderem. Então, delta vai ser igual 400 menos 400 vai ser igual a zero. Lembram que eu falei no exemplo anterior de resolução do item A? Falei para vocês que toda vez que vocês encontrarem o delta igual a zero na resolução de equação do segundo grau, vocês têm que lembrar, então já sei que o meu x' e o meu x duas linhas, eles vão ter o mesmo valor. Vamos conferir isso? Vamos lá. Então vamos aplicar novamente aqui a nossa segunda parte, a nossa segunda formulazinha, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. E a gente vai substituir aqui todo de uma vez para a gente não perder tanto tempo. Eu acredito que vocês já consigam fazer isso também. Então vamos lá. Ó. No lugar do b, quem é o coeficiente b aqui nessa equação? Ah, professor, é o menos 20. Então no lugar desse b aqui, a gente vai substituir por menos 20, continuando com esse menos aqui, tá bom? Repete o mais ou menos, normalmente, raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É o zero. Então, a gente vai colocar aqui no lugar desse delta o zero. Sobre 2 vezes A. Quem é o coeficiente A nessa equação? É o 4. Então, vai ficar aqui 2 vezes 4. Como vocês podem observar agora, a gente vai conferir, ó. Ó, menos, repetiu. No lugar desse B, a gente substituiu pelo coeficiente B, que aí vocês vejam aqui que é menos 20. Colocamos menos 20 aqui dentro do parênteses, direitinho. Repetimos mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é delta? É zero, colocamos o delta, ou melhor, o zero aqui. Sobre 2 vezes A. Quem é o coeficiente Azinho? Aqui, ó, é o 4. Quem vem acompanhando o x ao quadrado é o coeficiente A. Então, ficou aqui 2 vezes 4. Tranquilo? Então, vamos lá continuando, né? Agora, a gente já vai resolver isso. Como é que a gente resolve isso, professor? Da seguinte forma. Primeiro, a gente vai multiplicar aqui, ó, menos vezes menos 20. Menos vezes menos 20 vai ser igual a mais 20, mais ou menos raiz quadrada de zero. Quanto é a raiz quadrada de zero? Vai ser o próprio zero. E sobre 2 vezes 4, 8. Então, vamos colocar o nosso cálculo para cá, para a gente conferir. Ó. Novamente, menos vezes menos, mais. E aí, o 20 a gente repetiu aqui. Mais ou menos repetimos. Raiz quadrada de zero, zero. Sobre
2 vezes 4 vai ser igual a 8. Chegando aqui, a gente vai procurar agora o nosso x' e o nosso x duas linhas, tá bom? Então o nosso x' a gente vai pegar, ou melhor, nosso x' a gente vai procurar, vai pegar o sinal positivo, aqui do mais ou menos. E o x duas linhas, a gente vai pegar o sinal negativo. Então vai ficar aqui, ó, x' é igual 20 mais 0 sobre 8. 20 mais 0 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 20, né? Então vai ficar aqui x' é igual a 20 dividido por 8. Já coloquei aqui o x duas linhas para a gente fazer também a comparação, ó. X duas linhas vai ser igual a quem, ó? Ora, se no x' eu peguei o positivo, né, o sinalzinho de mais, no x duas linhas eu vou pegar o negativo, o sinalzinho de menos, como vocês vão poder observar aqui. Tá bom? Então vamos lá continuando, né? X' é igual a 20 mais 0 dividido por 8. 20 mais 0 é igual a quem? É igual a 20. Então aqui no x' vai ficar, ó, 20 dividido por 8. Tá bom? Continuando. Eu tenho aqui 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai ser igual a quanto? Pensamos, 20 dividido por 8 vai ser exatamente igual a 2,5. A galera que parou aqui na fração também não tem nenhum problema. A galera que simplificou essa fração aqui também não tem nenhum problema. Eu decidi colocar aqui o resultado no formato decimal. Tem algum problema, professor? Não. Quem deixou na forma de fração e simplificou, tem algum problema também? Também não. Vamos procurar o x duas linhas. Então, no x duas linhas, tem aqui o seguinte, ó, no numerador dessa fração, 20 menos 0. 20 menos 0 vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao próprio 20, né? Se eu tenho 20 tiro 0, fica o 20, né? Digamos assim, sobre 8. Então, x duas linhas vai ser igual a 20 sobre 8. Perceba aqui, ó, que x' e x duas linhas temos aqui a mesma operação, né? Uma divisão de 20 para 8. Então, x duas linhas também vai ser igual a 2,5, só comprovando aquilo que eu já havia falado para vocês. Toda vez que vocês encontrarem um delta igual a 0, vocês já sabem que o resultado das raízes é o mesmo, tá bom? Ela vai ter apenas uma raiz, a equação vai ter apenas uma raiz. No caso da equação aqui do item B, a raiz aí é 2,5. Vamos ao item C. Então, pessoal, vamos agora à resolução do item C, né? Temos aqui 4y² é igual a 4y menos 1. Repetindo, 4y² é igual a 4y menos 1. E aí a questão fala que a gente tem que resolver essa equação do segundo grau, né? Resolva essas equações aí do item A, B, C, D e D. No item A e B, a gente já percebe que a equação já está toda ali na sua forma, né? Na sua lei de formação, digamos assim, né? Igualada a zero, com todos os seus termos, coeficientes ali expostos, né? Principalmente o A, que é uma condição de existência da equação do segundo grau, né? O coeficiente A existe, né? Que ele sempre tem que estar acompanhado a uma letra, a uma incógnita, e também é elevado ao quadrado, tá bom? E nesse caso aqui da C, vocês podem perceber que a gente não tem essa situação, né? A gente tem aqui o 4y elevado ao quadrado, tem o 4y e tem o menos 1, porém não está igualado, não está igual a zero. Então aí a gente tem que fazer, digamos assim, tem que tornar essa equação do segundo grau, dito cuja sua lei de formação, acho que podemos dizer assim, tá bom? Que é como, professor? Igualada a zero. Então a gente vai ter que igualar aqui o segundo membro da nossa equação, onde tem 4y menos 1 igual a zero. Então como é que fica? Vamos repetir aqui o 4y², já está no primeiro membro, então ele permanece aqui, é antes da igualdade. Quando eu falo primeiro membro, estou me referindo a antes da igualdade. Ele já está aqui, então permanece, repetimos aqui. Agora temos o que? Temos aqui, ó, 4y menos 1. E quero passar tanto o 4y quanto o menos 1 para antes da igualdade, para o primeiro membro da nossa equação. Então o que é que eu faço? Posso passar, professor? Posso, desde que você faça a inversão dos sinais. Se aqui eu tenho um 4 positivo, 4y positivo, vai ficar menos 4y. Se aqui eu tenho menos 1, vai ficar mais 1. Como vocês podem observar aqui, ó, 4y passou menos 4y. Menos 1 passou mais 1. Tudo isso igual a zero. Agora sim, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E para isso, para resolver essa equação no segundo grau, basta a gente aplicar a fórmula de Bhaskara, iniciando aqui pela parte fragmentada do delta, tá bom? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, 4 que multiplicar, e também multiplica c. Então, vamos lá, delta é igual. Quem é o nosso coeficiente b aqui nessa equação, ó? Olhem para cá, onde tem 4y² menos 4y mais 1 igual a zero. Vamos olhar para cá.
para identificar os nossos coeficientes. Então, o coeficiente b é aquele que vem acompanhado somente da letra, e não da letra elevado ao quadrado. Então, quem vem acompanhado somente da letra? Aqui, professor, é o menos 4. Então, no lugar do b, a gente vai substituir aqui por menos 4, né? Ficou menos 4 elevado ao quadrado, o quadradozinho que já vem aqui na nossa fórmula do delta, tá bom? Continuando, menos 4 vezes coeficiente A. Quem é o coeficiente A aqui nessa equação? É quem vem acompanhado do y elevado ao quadrado, né? Quem está acompanhado da letrinha, que ela também está elevada ao quadrado ao expoente 2. No caso aqui quem? É o 4 também, só que agora é positivo. Então, no lugar desse A, a gente vai colocar 4. Continuando, e o coeficiente C é o nosso termo independente, que não vem acompanhado de ninguém, né? No caso aqui, o mais 1. Colocamos somente 1. Quando é positivo, a gente pode ter essa opção, né? De colocar o sinal ou não. Continuando, delta é igual menos 4 elevado ao quadrado. Número negativo elevado ao expoente par. Olha aquelas propriedades da potenciação. Então vai ficar 4 vezes 4, ou menos 4 vezes menos 4, que vai ser igual a 16. Continuando, tem aqui, ó, menos 4 vezes 4. Vamos fazer logo direto isso aqui, toda essa multiplicação. Os números são bem tranquilos, então vamos lá, ó. Menos 4 vezes 4 vai ser igual a quanto? Menos 16. Menos 16 vezes 1 vai ser igual a quanto? Menos 16, novamente. Tá bom? Então, delta é igual a 16 menos 16, que é igual a 0. Tá bom? Então, novamente aqui no item C, assim como no item A e no item B, encontramos que o delta é igual a 0. Então, toda vez que o delta de uma equação segundo grau for igual a 0, a gente já sabe que a equação vai ter apenas uma raiz. Tá bom? A gente pode até procurar o x', o x duas linhas, porém o resultado vai ser o mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente não vai nem procurar o x', o x duas linhas. A gente vai só fazer de forma aqui mais simplificada. Vamos lá. Então, repetimos aqui a fórmula, ó. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Ah, professor, por que você colocou aqui o y? Simplesmente porque aqui no item C, a incógnita que a gente está trabalhando é o y. Se eu estivesse trabalhando com b, eu substituiria aqui no lugar do x por b, tá bom? E assim sucessivamente. Então, por uma questão assim de lógica mesmo, de plausibilidade com o que está sendo aplicado aqui na equação do item C, a gente tem que procurar o nosso y. No caso, y1 e o y2, ou y' ou y duas linhas, como vocês preferirem chamar, tá bom? Então vamos lá, né? Y é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. No lugar do b, quem é o coeficiente b? Olhamos para cá, o coeficiente b é menos 4. Então, no lugar desse b aqui, a gente vai substituir por menos 4. Repetimos o mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É 0, sobre 2 vezes a. Quem é o A? O nosso A aqui que a gente descobriu é 4. Vai ficar aqui 2 vezes 4, como vocês podem acompanhar agora. Vamos conferir? Então vamos lá. Coeficiente B, quem é? Menos 4. Colocamos aqui menos 4 dentro do parênteses. Repetindo sempre esse sinalzinho aqui, tá bom? Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é o nosso delta? A gente descobriu que é 0. Então colocamos aqui 0. Tudo isso sobre 2 vezes 4. Por que 2 vezes 4, professor? Porque no lugar desse A, o coeficiente A dessa equação aqui, a gente sabe que é 4, então fica 2 vezes 4, tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Ora, eu sei que quando o delta for igual a 0, eu vou ter apenas uma raiz na minha equação, tá bom? Vou ter apenas uma. Então, isso quer dizer que o y' e o y duas linhas, como eu encontrei lá nos itens anteriores, o resultado vai ser mesmo, vai ser em comum, né? Vai ser comum, ou melhor, vai ser comum entre eles. Bom, se um for 7, o outro vai ser 7 também. Então, não há a necessidade da gente estar calculando isso aqui, ó, para a gente não perder tempo, tá bom? A gente pode, digamos assim, eliminar, tá bom? Esse mais ou menos aqui e a raiz quadrada é de 0. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso delta aqui, ó, como vocês podem ver, o nosso delta ele é igual a 0. Então, toda vez que o delta for igual a 0, vocês podem fazer isso porque a equação do segundo grau vai ter apenas uma raiz, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Trazendo o nosso cálculo mais para cima. Então, vai sobrar o que aqui, ó? Tem aqui, ó, menos vezes menos. Vai dar o quê? Mais. Mais quem? Mais 4. E embaixo eu tenho o quê? 2 vezes 4, que vai ser 8. Então, vai ficar aqui o quê? Vai ficar 4 sobre 8, como vocês podem observar. Y é igual a 4 sobre 8. Ah, professor, então eu deixei assim, ó. Disse que o y' era 4 sobre 8, y duas linhas também era 4 sobre 8. Tem algum problema? Não. Eu vou aqui, pessoal, preferir colocar no formato, né, decimal, digamos assim. Então, vai ficar y é igual 4, ó, esse 4zinho aqui, dividido por 8. 4 dividido por 8 é quanto? 4 dividido por 8 é exatamente igual a 0,5. Então, tanto o y' como o y duas linhas, se vocês fossem procurar, vocês iriam encontrar 0,5.
5, tá bom? Então as raízes, ou melhor, a raiz dessa equaçãozinha aqui do item C é igual a 0,5, tá bom? Então vamos ao item D agora para a gente finalizar. Então vamos à resolução do item D, né, pessoal? Para a gente, como eu já falei, finalizar a nossa correção referente à aula de hoje. Tem aqui P ao quadrado mais 6P é igual a 16P menos 25. E aí a gente primeiro tem que organizar para a gente montar a nossa equação no segundo grau. Como, professor? Deixando o segundo membro da nossa equação, depois do sinalzinho de igual a zero, né? A gente tem que deixar o zerozinho lá no segundo membro. E para isso a gente vai ter que trazer o nosso 16P e o nosso menos 25 aqui para antes da igualdade para o primeiro membro da nossa equação. Então vamos lá, né? P ao quadrado mais 6P já está aqui no primeiro membro da equação, então permanece inalterável, com nenhum, com seus sinais, na verdade, da mesma forma como estão. E aqui, ó, o 16P e o menos 25 vão passar para antes da igualdade, só que para eles passarem, eles têm que trocarem os seus sinais, né? Então tem aqui mais 16P, vai ficar menos 16P, e aqui tem menos 25, vai ficar mais 25, como vocês podem bem aqui observar. 16P ficou menos 16P, menos 25 ficou mais 25, tudo isso agora igual a zero. Aqui sim, agora eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau, que pode ser ainda mais simplificada, né? Mais reduzida, digamos assim. Então vamos lá. P ao quadrado, a gente não pode trabalhar com ninguém aqui, então a gente vai repetir o P ao quadrado. Só que aqui eu tenho, ó, mais 6P e menos 16P. Eu posso trabalhar desde que essa parte aqui algebricamente falando, né, são iguais. Então eu tenho aqui, ó, mais 6P menos 16P, ó, mais e menos, ok? Numa operação aqui eu não estou multiplicando nem dividindo, tá bom? Mais, menos. Números, operações com números aqui, ó, sinais diferentes. Faça o quê? Repete o sinal do número de maior valor. Quem tem maior valor? É o 6 ou o 16? Ah, o 16. Então o resultado vai ser negativo. E os números, faça o quê, professor? Subtrai. Então fica aqui 16 menos 6 vai ser igual a 10, já que é negativo, então é menos 10p. Continuando, mais 25, tudo isso igual a zero. Ok, agora sim estará aqui na forma mais reduzida e mais tradicional de uma equação no segundo grau. Para me resolver ela, para me descobrir aqui os valores ou o valor de P para satisfazer essa equação do segundo grau, basta eu aplicar a fórmula de Bhaskara, iniciando aqui pela parte do delta, né? Descobrindo quem é o delta inicialmente, primeiramente falando. Então vamos lá, delta é igual B. Olhando aqui para essa equação, P ao quadrado menos 10P mais 25 igual a zero. Quem é o nosso coeficiente B? É quem vem acompanhando sozinho aqui a letra. No caso, a letra é P. Quem vem acompanhando sozinho aqui o P, quem é? É o menos 10. Não é o P ao quadrado, é só o Pzinho, tá bom, galera? Então, o coeficiente B, quem vem acompanhando sua letra, a letrazinha sozinha, sem ter elevado a ninguém, né? A não ser o expoente 1 mais 1 aparece. Então, aqui tem menos 10. Então, no lugar desse B, a gente vai substituir por menos 10. Menos 10 é elevado ao quadrado. Quadradozinho aqui da fórmula, a gente não pode esquecer. Menos 4, né, aqui da fórmula, vezes coeficiente A, é quem vem acompanhado da letra, e a letra que está elevada ao quadrado. No caso aqui, ó, P elevado ao quadrado, quem é que vem acompanhando? Estou vendo não, professor, a gente sabe que é quanto? É 1, então no lugar desse A, a gente vai colocar aqui 1, positivo. Bom, continuando, e o C é quem vem acompanhado de nenhuma letra, né? Vem sozinho, falando especificamente das letras. Ele vem sozinho aqui, no caso, ó, nessa equação, quem é que vem sozinho? É o 25. Isso eu estou me referindo ao primeiro membro da nossa equação. Por isso que eu falo aqui que ele vem sozinho, no caso é o 25. Então vai ficar aqui vezes 25. Continuando, delta vai ser igual. Tem aqui menos 10 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que menos 10 vezes menos 10. E menos 10 vezes menos 10 vai ser igual a 100. Então colocamos aqui 100. Tem aqui agora, ó, menos 4 vezes 1 vezes 25. Então, menos 4 vezes 1 é igual a menos 4, tá bom? E menos 4 vezes 25, ó, menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 vezes esse 25, menos 4 vezes esse 25 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 100. Podem conferir aí, galera. Então, vamos lá, continuando. Delta vai ser igual a 100 menos 100, 100 menos 100, igual a zero. Então, ó, perceba aqui, novamente, que o nosso delta é igual a zero. Então, isso quer dizer que não há necessidade da gente procurar o x, ou no caso aqui o p, né? Já que se trata da incógnita, é p, o p' e o p as duas linhas, né? Não precisa. A gente vai procurar só o p e a gente já sabe que ali é o valor de tanto do p' como o p duas linhas, já que se trata de uma equação do segundo grau em que o delta é igual a zero.
Continuando, vamos lá, né? Então, P é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, P vai ser igual. B, a gente olhando para cá, sabe que vale menos 10, né? O coeficiente B, menos 10. Delta a gente descobriu que é 0, e esse Azinho aqui, a gente já sabe aqui que é 1, né? Que vem acompanhado aqui da letra elevado ao quadrado, é 1, que está aqui escondido. Então, a gente vai substituindo agora. Vamos lá. E aqui, pessoal, basta a gente agora resolver, né? Substituir aqui o B por menos 10, como vocês podem ver, dentro do parênteses. Continua com esse sinalzinho de menos aqui da fórmula, tá bom? Menos 10 da onde, professor? Dá aqui, ó. Coeficiente B, ó, é menos 10. Colocamos aqui, mais ou menos se repete. Raiz quadrada de delta, né? O nosso deltazinho a gente descobriu que é 0. E 2 vezes 1, porque esse 1 aqui, professor, da onde? É o valor do coeficiente A, né? O coeficiente A aqui dessa equação, ele vale 1, tá? Acompanhando aqui do P elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso, vai ficar como, ó? Menos vezes menos vai ser mais, então vai ficar aqui mais 10. Essa raiz, mais ou menos essa raiz quadrada de zero, a gente pode eliminar. Por quê? Novamente ressaltando, porque o nosso delta aqui da nossa equação do segundo grau é igual a zero, tá bom? Então a gente pode cancelar aqui o nosso querido mais ou menos raiz quadrada de zero. Não vai alterar o nosso resultado em nada. Continuando, pessoal. Então sobrou o que aqui? Só pegar aqui o nosso lazy, né, para indicar melhor. Sobrou o que aqui, né? Já peguei. Menos vezes menos 10. Menos vezes menos 10 vai ser igual a mais 10. Então vai ficar P é igual a mais 10. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 10 dividido por 2. Nosso P é igual a 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então tanto o nosso P' como o nosso P duas linhas vai ser exatamente igual a 5, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui a correção da nossa atividade aplicada anteriormente, né, na nossa última aula, como eu já havia falado. Ficou uma videoaula assim, na prática um pouco longa, né, digamos assim, porém era necessário, pessoal, que eu detalhasse a resolução de cada um desses 4 itens para vocês, para que vocês venham conseguir aprender, ter esse conhecimento de resolução de equações de segundo grau através da fórmula de Bhaskara, tá bom? Então é isso, galera. Eu me despeço de vocês aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, galera!